Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui à página do Instituto Sente. Esse instituto aqui foi criado através da língua do Esperanto, quando sente significa sentir em Esperanto. E Esperanto é a língua falada por mais de 2 milhões de pessoas e significa aquele que espera. Então, quando eu fui criar a marca Sente, eu fui buscar alguma coisa que falasse comigo. Alguma coisa que tivesse a ver com o que eu entendo, com o que eu gostaria de passar para o outro. Quando a Sente nasceu, a minha empresa nasceu, foi para ouvir o outro. Foi para praticar a escutatória, não tanto a falatória. Porque é ouvindo que a gente consegue perceber o outro. É ouvindo que a gente consegue entender a dor do outro, entender o que se passa, o que acontece. Então, a empresa existe para ouvir o outro. E através de ouvir o outro, a gente pratica processos de coaching, processos de PNL, processos de constelação sistêmica familiar. E eu descobri, ao longo desse meu caminho de conhecimento, que esses 3 pilares, coaching, PNL, que é a programação neurolinguística, mais a constelação sistêmica familiar, esses 3 pilares, eles são extremamente complementares. Quando eu começo a tratar os processos de coaching, eu posso perceber no meio desse processo que a constelação vai fazer muito sentido para olhar para o sistema dessa pessoa, para olhar para como ela está olhando para si mesma, como ela está olhando para o outro e quanto é que o outro interfere na vida dele, né? Quanto é que o outro faz com que ele se sinta menor, excluído, fora de ordem, fora de lugar. E para ajudar nisso, a PNL faz total diferença. A programação neurolinguística faz com que você pense como é que você está pensando e como é que você poderia pensar diferente disso. Que se você pensasse, faria mais sentido. Então esse tripé, coaching, constelação e PNL, amor de vida. E é assim que a Sente trabalha. Olhando para a vida, ouvindo a vida, colaborando no desenvolvimento humano do outro. Olha só quanta gente entrando, então sejam todos muito bem-vindos à página da Sente e Instituto Sente. Peço a vocês que quanto mais coraçõezinhos puderem dar, mais feliz eu vou ficar, tá? Sinal de que o Instagram vai ver que a página está bem movimentada e vai começar a divulgar cada vez mais vezes. E como usuária de mídia social, eu preciso pedir a vocês que se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Entrem pelo meu site www.institutosente.com.br. Lá vai ter o link para o YouTube. Entrem no YouTube e se inscrevam, tá? Eu preciso de inscritos para poder colocar o nome no meu canal. Mas hoje, vamos lá. O que a gente veio falar aqui, Fefe? Essa é minha filha, ela vai dizer para vocês qual é o assunto dessa noite. Vem para cá falar. Qual vai ser o assunto dessa noite? Vem cá, meu amor. Ela tá com vergonha, quis tanto aparecer e agora não consegue. Fala aqui para eles, qual que é o assunto dessa noite? Comunicação não violenta. Ah, eu acho que eles não escutaram. Vou falar mais alto. Comunicação não violenta. Lá para a câmera, então, vamos falar junta. Comunicação não violenta. Isso, meu amor, obrigada, viu? Então, comunicação não violenta. Quem é que já ouviu aqui falar sobre comunicação não violenta? Diz aqui pra mim. Levanta a mãozinha ou fala eu. Ou se você nunca ouviu falar, se você nunca entendeu o que é, diz a mesma coisa aqui. Nunca ouvi falar, Elaine, não sei sobre o que é. Aproveitando, meu nome é Elaine Burgarelli. E eu sou a criadora do Instituto Sente. A Júlia aqui falando. Eu que, Júlia? Você conhece sobre CNV ou você não conhece, Ju? Me fala. Ana Lúcia, nunca ouviu falar, né? Vocês sabem que até pouquíssimo tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre CNV, sobre comunicação não violenta. Até que eu fui fazer os processos de PNL e comecei a falar sobre constelação. E olha só, eu comprei esse livro. Ele acabou de chegar e ele fala aqui, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais.
E quem fez esse livro foi o Marshall Rosenberg, um americano, tá? E aqui tem muito aprendizado sobre comunicação não violenta. Aqui tem muito aprendizado sobre como é que a gente usa isso para a nossa vida. Vamos lá então? Silvinha nunca viu falar. A Ju conhece, né, Gil? Júlia. Ana Lúcia não. Ok, vamos lá então, né? Essa que estava aqui com a gente é minha filha, a Fernanda. E eu tô aqui me desafiando a tratar da comunicação não violenta com ela. Nossos filhos são reflexo do que nós mesmos somos. Então, que a gente consiga olhar para esse filho e cuidar dessa comunicação com ele. Então, vamos lá. Quem criou a comunicação não violenta foi o Marshall Bertrand Rosenberg. Ele era um americano que nasceu em Ohio, do meu signo libriano. Ele nasceu 6 de outubro de 1934. E logo cedo ele mudou, saiu de Ohio, foi para Detroit. E aos 9 anos, ele se mudando para Detroit, ele foi morar num bairro extremamente violento, né, nos Estados Unidos. Aquela época onde a segregação, né, racial começava a surgir, onde queriam separar negros de brancos. Então imagina lá como é que existia essa divisão por cor de pele. E além disso, ele no primeiro dia de aula, ele foi responder a chamada e 2 rapazes, né, 2 meninos ouviram o nome dele, Rosenberg. E você também é libriana, Júlia? O Marshall foi responder a lista de presença, né? Marshall Rosenberg, ele falou presente, 2 meninos já colaram nele e perguntaram assim para ele: você é Kik? E ele olhou e percebeu que Kik é a denominação que eles davam para quem era judeu, né? Para quem é judeu naquela época. Na hora da saída da escola, o que aconteceu? Esses 2 meninos seguraram ele, deram uma surra nele daquelas. Ele apanhou como nunca havia apanhado, só porque era judeu. Chegando em casa, no bairro que ele morava, teve uma guerra na rua. Uma questão racial. Por cor da pele, mais de 30 pessoas que eram vizinhos, moravam na vizinhança, foram mortos. Ele tinha apenas 9 anos. E a partir desse momento da vida dele, ele se perguntou: por que existem pessoas que são felizes quando veem o sofrimento do outro? Vocês conhecem pessoas assim? Que são felizes quando veem que o outro está sofrendo? Né? Pessoas que são têm satisfação em ver quando o outro está sofrendo? Mas o Marshall também percebeu que existiam pessoas que eram felizes quando ajudavam outras pessoas. Ele tinha uma avó, que essa avó ficou doente, e os filhos, né, o seu pai e seus tios, mas principalmente um tio, tinha um prazer enorme de ajudar a avó. Ele ia lá, ajudava a dar banho, trocava, dava refeição todos os dias. E ele tinha um sorriso no rosto, ele tinha uma alegria, uma satisfação de fazer aquilo. E o Marshall percebeu aquilo, né? Que assim como pessoas que tinham felicidade em ver os outros infelizes, os outros sofrendo, tinham pessoas que ficavam felizes porque estavam ajudando os outros. Sentiu aí que havia uma situação de aprendizado. Por isso ele decidiu se tornar psicólogo, né? O Marshall teve uma clínica, ele iniciou a sua carreira em São Luís, lá nos Estados Unidos. Teve um mentor durante a sua vida na faculdade, na universidade, que era o Carl Rogers. E ele, aos 27 anos, olha só, se tornou PhD em psicologia clínica, né? Então você vai para a faculdade, você estuda, você faz mestrado, você faz doutorado, e ele só com 27 anos já era PhD. Era alguém que defendia algum movimento, algum aprendizado com todo o conhecimento possível daquela época, 1950 mais ou menos, né? Mas mesmo assim ele se perguntava: será que essas pessoas que são agressivas, será que essas pessoas têm uma disfunção mental? Ou o que essas pessoas que são agressivas, o que torna essas pessoas agressivas? O que faz com que elas sejam agressivas?
E embora ele tivesse tido anos de estudo na psicologia, embora ele tivesse tido tanta aprendizagem, tanto processo, tanta defesa na ordem da psicologia, ele descobriu que nessa área não se utilizava como pesquisa científica, não se documentava como pesquisa científica os diagnósticos vivenciados nos consultórios. Então, todo aquele aprendizado que havia num consultório, toda aquela situação que você tinha de percepção, de aprendizado, não virava pesquisa científica. Ficava meio que solto, né? As pessoas vivenciavam isso, mas não passavam adiante. Infelizmente, ele passou a descobrir que tudo que ele havia aprendido lá na faculdade, no mestrado, no doutorado, esses processos não curavam as pessoas. Ele se sentia incapaz nesses atendimentos que ele fazia. E aí ele pensou, eu vou seguir outro caminho. Eu, além da religião, vou seguir uma outra situação que possa fazer com que eu tenha mais sucesso nos atendimentos que eu tenho feito. Aí ele foi estudar religião e foi conhecer inúmeras religiões. E foi quase virar um teólogo, mas ele foi vivenciar as outras religiões. E ele percebeu uma coisa muito parecida nas religiões. Percebeu duas coisas. Que primeiro, todas as religiões diziam a mesma coisa, que a gente devia ter compaixão. Segunda coisa, que nós somos feitos para vivenciar compaixão. Eu não sei em quem você acredita, em que você acredita. Eu acredito em Deus. E eu acredito que quando Deus nos faz para evoluirmos. Deus nos faz para que nós sejamos pessoas melhores do que quando nascemos, né? Que nós possamos morrer melhores do que quando nascemos. Que nós somos seres imortais. Então Marshall percebeu que essas religiões falavam a mesma coisa, diziam que a compaixão devia fazer parte da sua vida. Mas aí eu te pergunto, o que é compaixão? Compaixão é um desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento de outra pessoa. Isso é compaixão. É ainda demonstrar uma especial gentileza com aquelas pessoas que sofrem. Então, se você se sente mexido com a doença de outra pessoa, se você percebe que essa doença, que esse mal que essa pessoa, que o próximo, que está do teu lado, você se sente mexido com o que a pessoa está sentindo, você tem compaixão, né? E essa compaixão está sempre associada à doação. Se eu tenho compaixão, eu tenho a capacidade de doar. Doar de mim mesmo, doar de mim para o outro. E a compaixão faz parte de nós. Então, quando Marshall Rosenberg percebeu isso, que compaixão estava atrelada à doação, que o que ele tinha aprendido na psicologia, ele não estava conseguindo fazer com que os seus pacientes fossem curados, ele foi para a religião e percebeu que compaixão era uma habilidade importante na vida, ele mesmo assim decidiu se pronunciar, se aprofundar nesse aprendizado, nesses dois sentimentos, que era a compaixão e a adoção. E ele aí começou a se perguntar, para ter compaixão, para ter doação, mesmo que eu nasça com isso, mas como é que eu faço para desenvolver a compaixão? Como é que eu faço para desenvolver esse sentimento em mim, né? Por que não são todas as pessoas que demonstram compaixão? Por que são só algumas pessoas que conseguem demonstrar compaixão, né? Perceber a dor do outro, querer que a dor do outro diminua. Por que não são todas as pessoas que pensam assim? E ele descobriu, estudando, vivenciando, olhando para a sociedade, que as pessoas, algumas delas, acreditavam que estavam acima de tudo e de todos. Pessoas que tinham o sentimento que eu sei mais que você, eu tenho mais sabedoria. E eu sei muito mais do que você sobre a vida. Muitas pessoas tinham esse tipo de comportamento. E aí ele teve uma descoberta, e esse é um aqui dos segredos da comunicação não violenta, que foi o seguinte: o que cria a violência, Marshall percebeu, o que cria a violência é o modo de pensar. O modo como você pensa, o modo como eu penso é que cria em nós ou não a violência. É como eu faço uso da linguagem que eu tenho. Eu poderia estar aqui com vocês usando a linguagem de uma forma mais dura,
uma forma mais intensa, e não talvez uma forma positiva, mas uma forma negativa. Como eu olho para a violência, o modo como eu penso sobre ela, o modo como eu faço uso do poder que eu tenha, não é que as pessoas falam, dê poder e vê, já se a pessoa ainda continua a mesma, né? Dê poder e vê se as pessoas se modificam. Então, como eu faço uso desse poder, como eu faço uso da minha linguagem, tem a ver como eu vivo, tem a ver com o que eu acredito na vida, tem a ver com o mapa que eu criei, né? Com o mapa que eu desenhei a minha vida, como é que são os meus olhos para a vida. E aí, vamos para um exemplo de como isso é verdadeiro? Vocês conhecem aqueles homens bomba? Sabe aqueles homens que colocam a bomba assim, né? E detonam a bomba no próprio corpo? Que se matam em nome de uma religião, em cima de uma crença, em nome de uma fé? Lembra desses homens bomba? Vocês acham que o que eles fazem é certo ou é errado? Vocês acham que o que ele faz está em acordo ou desacordo com alguma coisa, né? Eu posso te afirmar que quando ele faz aquilo, ele tem certeza absoluta que ele está certo. Porque ele vive segundo aquele valor. O meio em que ele vive, quem é que se dispõe a ser homem-bomba, ele é extremamente reconhecido como, possivelmente, vamos usar uma palavra ocidental, como herói. Como alguém de extremada coragem, né? Então, está certo e está errado para quem? Está certo e está errado para nós, talvez, que tenhamos outro tipo de pensamento, que não vivemos segundo os valores e as crenças que esses homens bomba foram criados, passaram a acreditar, né? Vamos pegar um outro exemplo, os soldados americanos. Quantos filmes a gente já não viu sobre soldados americanos? Quantos filmes a gente já não viu que colocam como um ato de grande heroísmo quando você é um soldado e serve a sua pátria, os Estados Unidos da América, né? Eles dão a vida pela pátria. Eles recebem condecorações, né, por merecimento, punições também por merecimento. Mas os valores e as crenças com as quais esses soldados americanos foram criados, o modo como eles olham para a vida, o mapa que eles construíram, percebe? Que faz total sentido agir como eles agem. Então a comunicação é quem eu sou, como eu me coloco. A Silvia falou aqui, né? É verdade, eu conheço pessoas que se transformaram com o poder. Quantas pessoas você não conhece que já se transformaram com o poder? Que ficaram diferentes? Ou, quem sabe, essas pessoas não trouxeram de verdade a sua essência? Ou se vislumbraram, mudaram seus valores, mudaram suas crenças. Nossos valores são nossos guias. Então, eu sempre convido a vocês a pensar como é que vocês estão criando seus filhos. Como é que você olha para os seus valores? Como é que você define as suas crenças? O quanto de peso tem uma crença sua na sua vida? Ou seja, a sua crença que você tem sobre a vida é uma crença poderosa? Que te põe para cima, te ergue, te eleva? Ou é uma crença que te enfraquece? É uma crença que te coloca desse tamanho perante as outras pessoas? Que faz com que você fique tímido, envergonhado, que faça você ter certeza absoluta de que você não é capaz. Processos de coaching olham para isso. Processos de coaching de vida percebem isso e ajudam você a sair desse sentimento, a perceber qual seria o sentimento adequado para sentir no lugar disso. Convido você a olhar para a tua vida, para o teu momento, para te perguntar, para fazer você pensar qual que é o seu propósito de vida. É só acordar e trabalhar? É só acordar e sofrer? É só acordar e ser feliz o dia inteiro? Se é que é possível? Para que você está aí acordado? Para que você está aí vivo? Tem que ter um propósito, tem que ter algo que mova você de uma forma muito maior. Não sei se a Roberta Busoni está aqui vendo a gente, mas a Roberta Busoni é um exemplo de vida. Eu admiro você, Roberta. Quero ainda um dia, assim como a Priscila França também, que talvez esteja aqui assistindo ainda, o quanto vocês tiveram um gatilho de forma extremada, de forma intensa, mas que causou em vocês uma mudança de paradigma, uma mudança de chave.
Quando vocês reviveram os seus valores, quando vocês reviveram o que é propósito para vocês, vocês mudaram a vida de vocês. Olha aqui, Priscila e Roberta, vejam se eu não estou falando a verdade. Quando vocês perceberam que a vida podia ser mais, quando vocês perceberam que a vida poderia ter um outro sentido, vocês se tornaram outras pessoas. E a gente vê como vocês estão bem praticando as atividades que vocês gostam, vivendo com as pessoas que vocês amam, criando seus filhos com dignidade, com integridade, com honestidade, com respeito, com amor, né? Eu sou muito feliz de poder acompanhar a vida de vocês dessa forma. Então, voltando aqui para comunicação não violenta, quando o Marshall fala que a violência é criada por nós mesmos, do modo como a gente olha para a vida, e ele percebeu que pessoas que que agem dessa forma com violência, ou pessoas que não agem com violência, pessoas que possuem compaixão, que possuem a doação em si mesmas, ele talvez não, ele parou e pensou assim, que habilidades, que pensamentos que essas pessoas têm que ter para desenvolver a compaixão e que desenvolvendo a compaixão eu seja menos violento, né? Que perfil de desenvolvimento humano eu preciso fazer, eu preciso percorrer para que a compaixão faça parte da minha vida, né? Olha a Núbia aqui, verdade, quando nos propusemos a mudar, tudo se torna mais fácil. É um outro caminho mais leve, né, Núbia? E ele ficou se perguntando como que ele poderia desenvolver essa habilidade, como que ele poderia desenvolver essa questão de olhar para esse desenvolvimento humano que seria a compaixão. Sabe o que ele percebeu? Que a alegria por estar viva, a alegria por ser grata, a alegria por reconhecer o seu valor, o seu propósito, isso trazia compaixão. Olha que coisa linda, né? E aí ele foi lembrando, depois de tanto aprendizado, dos atendimentos que ele fazia na clínica dele. Ele lembrou dos adultos que chegavam com depressão na clínica, das crianças que tinham problemas na escola, dos casais que chegavam, inúmeros casais com problemas de relacionamento. E aí ele começou a ficar preocupado, porque imagina você numa sala com um paciente e você não consegue resolver o problema dele. Ele entra e sai e você percebe que não houve um ganho, não houve uma mudança, né? Então ele percebeu que a psicoterapia sozinha não resolvia. Oi, Olê! O Leandro Lira aqui com a gente, tudo bem, meu amor? Ele aprendeu que métodos que ele havia aprendido na escola não resolvia. Ele descobriu que falar que a pessoa, que o paciente, tendo uma doença mental, era um termo totalmente equivocado. O que havia, sim, naquele paciente era um modo especial dele ver a vida. Era o modo como aquele paciente decidia ver a vida, o modo como aquele paciente foi ensinado a ver a vida, que fazia que ele tivesse aquele tipo de comportamento. Então, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de como eu uso o poder que eu tenho, isso faz total diferença em como eu me comporto. E aí Marshall perguntou ainda, como é que eu vou poder cuidar dessas pessoas então? E aí é que veio a grande sacada. Ele pensou, ele descobriu com todo esse aprendizado o seguinte, que se eu conseguir transformar os pensamentos dessas pessoas, desses pacientes, se eu transformar esses pensamentos, eles conseguem mudar a própria vida. Porque eles vão olhar a vida por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Faz sentido isso para vocês? Quando eu olho para a vida com um outro significado, a vida não muda? O processo de coaching faz com que você mude isso. Tenho atendido empresários dentro da área da mentoria. O modo como eu ajudo eles, através de um olhar de compradora que eu tive, vivenciei a função de compradora na área têxtil durante 20 anos. Estou levando essa minha experiência, esse meu olhar de compradora para essas empresas, né? São confecções, são donos de confecção. O olhar de compradora que eu levo para esses empresários tem mudado o modo como eles olham para o negócio deles. Tem feito com que eles tenham mais sucesso. Tem feito com que eles, num processo de liderança que eu faço, um business coaching, que é um coaching de negócios,
Executive Coaching, que é o coaching para executivos, são inúmeras técnicas, tá, pessoal? O coaching, ele tem uma gama, assim, de ferramentas gigantesca. E quando eu uso esses processos com esses empresários, através do olhar de compradora, eles mudam o modo de olhar para a vida. E quando eles mudam o modo de olhar para a vida, tudo muda. As pessoas que estão à sua volta acabam mudando também. E se essas pessoas não mudam, elas sentem que precisam fazer alguma coisa. Marshall foi além e, percebendo que os pensamentos deveriam ser transformados, ele compreendeu que quando há violência, alguma necessidade não está sendo atendida. Sabe aquela pirâmide do Maslow? Abraham Maslow. Ele era um psicólogo. E ele dizia que o indivíduo rege a sua vida de acordo com as suas necessidades. E aí, Marshall foi entender quais são essas necessidades básicas que o indivíduo busca saciar. Primeiro, são necessidades fisiológicas. Ele precisa beber água, ele precisa comer, precisa praticar exercícios, ele precisa, o indivíduo, né, precisa repousar, precisa ter saúde. Segunda necessidade que ele precisa atender, a de segurança. Precisa se sentir abrigado, precisa ter uma estabilidade, precisa se sentir seguro. A terceira, uma necessidade social. Se sentir querido, se sentir pertencendo a um grupo, se sentir que ele está incluso na sociedade, que ele faz parte. Quarta necessidade, a de estima, né? De ser reconhecido, de ter autoestima, de ter prestígio. E a quinta necessidade, a de autorrealização, de se desenvolver, de usar sua criatividade, de usar de se realizar no que faz, de ter autonomia. O que Marshall Rosenberg então associou? Toda vez que o ser humano não tem uma dessas 5 necessidades atendidas, ele vai buscar que ela seja atendida, qualquer uma dessas 5 que sejam. Quando essa não estiver sendo atendida, alguma coisa vai acontecer na comunicação dele que vai afetar o modo como ele olha para a vida. O pensamento dele voltado tão para esse lado aqui, para vivenciar essa necessidade, vai gritar que ele vai mudar o modo como ele se comunica. E aí tem uma máxima que eu trago para vocês, que eu passei a compreender de forma diferente, depois que comecei a estudar a comunicação não violenta, que eu comecei a estudar sobre procrastinação, que foi a live da semana passada, sobre gestão das emoções. Tem uma máxima que você já deve ter ouvido na sua vida, com certeza, que é a seguinte: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito para você. A gente não ouve muito isso? Faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Quem aqui já não ouviu isso tantas e tantas vezes durante sua vida? Pois eu digo a você que eu mudei de pensamento. Eu não acho mais que tem que ser assim. Olhando para a comunicação não violenta, eu percebo que a frase talvez correta, talvez não, que a frase correta é a seguinte: faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito para eles. Olha a diferença que tem nessa frase, gente. Não é para fazer com o outro o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Nós temos que fazer para o outro o que o outro gostaria que fosse feito para ele. É uma inversão total de compreensão sobre essa frase. Se eu não olhar para o outro como ele quer ser tratado, se eu não olhar para o outro como ele gosta, como ele consegue entender, como que é o mapa dele, se eu não considerar isso na minha comunicação, o outro não vai me ouvir. O outro não vai se sentir pertencendo àquele ambiente, àquele lugar. O outro vai se sentir excluído. O outro vai sentir, talvez inconscientemente, que você não está percebendo o que é importante para ele. Você está percebendo só o que é importante para você. E o que faz a gente agir dessa forma, de pensar que a gente tem que olhar para o que o outro quer e não para o que... E o que faz a gente pensar que nós temos que olhar para o que o outro quer e não tratar o outro como eu... Nós temos que pensar que nós temos que tratar o outro como ele quer ser tratado e não como a gente gostaria de ser tratado.
Só que por que a gente não age dessa forma? Porque lá atrás, nós todos que estamos aqui, nós não fomos criados para pensar sobre o que nós sentimos. A gente não foi criado para sentar com os nossos filhos e desenvolver uma conversa, um diálogo, para perceber, para conversar, para perguntar: e aí, filho? E aí, filha? O que você está sentindo? Como é que você está se sentindo perante a tal ou tal situação? Nós somos criados, e me corrijam se eu estiver errada, nós somos criados para revidar. Bateu, bate de volta. Ou a gente foi criado para se calar. Apanhou, fica quieto. Não se mete mais, senão você vai apanhar mais ainda. A gente não foi criado dessa forma? Só que o que a gente é solicitado a pensar hoje em dia? Que a gente pense sobre os sentimentos. Sentimentos falam demais com a gente. Sentimentos tocam demais no outro. A gente precisa criar os nossos filhos. A gente precisa criar esse vínculo conosco mesmo para que nós possamos olhar para nós, para dentro de nós. E olhando para nós, a gente consiga olhar para o outro. Os meus filhos, eles estudam hoje numa escola que tem uma disciplina chamada socioemocional, né? E essa disciplina é amor de vida. Eles usam uma plataforma chamada LIV, L-I-V. E o que significa essa sigla, L-I-V? Significa Laboratório de Inteligência de Vida. O que o LIV faz? Essa competência socioemocional, que a inteligência emocional faz com que a gente adquira essa competência socioemocional, o que o LIV traz para a escola? O que o LIV tem trazido para os meus filhos na educação, né? Nessa disciplina socioemocional? Para pensar o seguinte, que talvez eu não possa mudar o que eu sinto, mas eu posso aprender eu não posso mudar o que eu sinto, mas de repente eu posso aprender o que fazer com esse sentimento. Eu posso saber que eu sinto raiva, de repente eu posso não saber mudar a raiva, mas eu posso aprender como entender a raiva. Percebe como é diferente isso? Como é rico isso? Eu tenho que aceitar que eu sinto. Eu sinto raiva, eu sinto ausência, eu sinto solidão, eu sinto tristeza, ou eu sinto exclusão. O convite que fica aqui é: olha para o outro. Pergunta o que ele está sentindo. Pergunta, tenha compaixão, né? Que é quando você sente que o outro está sofrendo e você quer minimizar essa dor. Fala sobre sentimentos. Eu sei que é um desafio, talvez, para você falar sobre sentimentos. Mas a gente está aqui para aprender, né? Para evoluir, para fazer diferente. Então, o convite que fica aqui para essa live de hoje é para que você olhe para você. Para que você, se tiver medo, tenha coragem para enfrentar esse medo. Que você não olhe com medo para o seu medo. Que você perceba que você talvez precise de ajuda. E precisando de ajuda, processos de coaching, de carreira, de vida, vão te ajudar. Trabalhar com a ferramenta da programação neurolinguística vai te ajudar, né? Essa ferramenta poderosa eu usei hoje com um coach. Ele veio com uma reclamação, né, de uma situação que ele vem convivendo com o par dele, e aí colocando muito a opinião sobre como ele vê o par, como é que o par se coloca nas decisões, como o par, de repente, algumas vezes é fraco, como algumas vezes não tem opinião, e aí a gente trabalhou uma ferramenta de PNL. E o que foi essa ferramenta? Eu coloquei ele na posição dele. Em outro momento, eu coloquei ele sendo o par. E em outro momento, eu coloquei ele sendo o observador. E nessas 3 posições, ele foi percebendo como é que ele trata o par, como é que o par percebe como é tratado por esse, e o observador olhando para esse casal, como é que eles têm se tratado. Essa ferramenta de PNL parece mágica, mas faz com que você saia do seu lugar, do seu momento, que você se permita olhar para você mesmo, mas com o olhar do outro. Para que você perceba como é que você está agindo. E de que forma você poderia agir, que se você agisse,
faria diferença. Traria mais felicidade para a tua vida. Então, comunicação violenta não vai. Hoje eu não vou trazer para vocês todo esse aprendizado, porque é muita coisa. Esse livro aqui tem muito aprendizado e eu quero dividir ele com vocês, talvez em 2, talvez em 3 partes. Então, por hoje, o que eu queria trazer para vocês era esse conhecimento de que Marshall Rosenberg foi quem trouxe para a gente, para o mundo, a comunicação não violenta. Foi Marshall Rosenberg, um americano, que já encerrou o seu ciclo aqui no nosso planeta em 2015, que já se foi. Esse cara, ele colocou esse método da comunicação não violenta em mais de 60 países. Ele foi responsável por fazer com que escolas trabalhassem de forma mais amorosa a segregação racial, que olhassem para a cor da pele de uma forma diferente, de uma forma muito mais amorosa, que usassem de compaixão para essa visão. Ele intermediou grandes negociações de conflito. Eu tenho muito assunto para tratar sobre comunicação não violenta. Então começa, de repente, a implementar, a perceber como é que você está se comunicando. Tem violência atrás dessa comunicação? Se tiver violência, perceba que necessidade você não está atendendo que faz com que você seja violento. Ou se alguém vem falar com você, e esse alguém vem falar com você de forma violenta, o convite é: pare, perceba que necessidade dessas 5 que a gente falou aqui, que não está sendo atendida nessa pessoa. E de repente a forma como ele tem de reagir é sendo violento. Então o convite que fica é: vamos pensar, vamos refletir, não vamos simplesmente agir. E que essa questão da não violência comece a fazer parte da sua vida. Semana que vem eu volto e a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Eu vou colocando todo dia aqui agora, no meu story, um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, vou trazer um pouquinho sobre inteligência emocional. A gente cada dia vai trazer um assunto para vocês irem se acostumando sobre esses assuntos de coaching, assuntos de constelação. E já digo a vocês que eu estou abrindo horários para atender como consteladora, já tenho essa permissão. Quem quiser passar pela constelação comigo, agora em setembro eu vou abrir horários para vocês e atenderei de forma gratuita. Durante todo o mês de setembro, constelação sistêmica familiar de forma gratuita. Quem quer passar comigo pela constelação, me manda um direct. Se tiver meu WhatsApp, passa para mim uma mensagem. A lista já está ficando grande, mas a minha intenção é atender todos vocês durante o mês de setembro, que vai ser o meu mês de aniversário. Mas quem vai ganhar o presente é vocês. Então, pessoal, só para encerrar aqui, por favor, vão até meu site www.institutocente.com.br. Lá tem o link, né, do seu lado esquerdo, para você entrar no YouTube. Vai lá, aplica o sininho, se cadastra no meu canal para eu poder colocar nome nele, tá bom? Um grande beijo para vocês. O Leandro Lira, grande constelador com quem eu aprendi muito, vai estar aqui em São Paulo. Quiser constelar com ele, também me chama. A gente marca para vocês, dia 24 de agosto ele vai abrir a agenda, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. Um beijo. Te vejo. Tchau, tchau.